Salmo 86, no versículo 11, diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua vontade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Não há nada, querido, mais importante, não há nada que é mais necessário para qualquer pessoa do que encontrar o caminho certo. E, falando no sentido espiritual e também no sentido natural, Não há nada mais importante do que a gente ter a convicção de que nós estamos no caminho certo. Aliás, é o que sempre, todas as pessoas estão procurando. Um caminho que seja certo. Seja para a família, seja para o trabalho, para a empresa, seja para ir a algum lugar, Ninguém digita um endereço errado no GPS. Todo mundo está sempre procurando um caminho certo. E quando nós olhamos para um lugar, logo, às vezes, nós imaginamos, eu às vezes estou viajando com a Márcia e eu vejo uma casa assim longe, um lugar, falo, como é que é essa estrada para ir lá? Me dá uma vontade de ir lá, porque eu vim do mato e eu fico com a vontade, de vez em quando a gente pega e a gente sai pelos matos aí, a gente pega o carro e vai andar, E onde que isso aqui vai chegar? E a gente pega aquela estrada, às vezes a gente se perde, mas pergunta lá numa colônia, num sítio, a gente acaba se achando. É muito gostoso a gente andar por caminhos, e a gente sim fica imaginando aonde isso vai dar. Como eu faço para chegar lá? Será que tem um caminho para eu chegar àquele lugar? Caminho, querido, fala de um começo, fala de um start, fala de um percurso. Caminho fala de um final, de uma chegada também. Caminho sempre serve para nos levar a algum lugar, não é qualquer lugar. Os caminhos, eles nos levam a lugares definidos. Quando você pega um caminho para um lugar, é para aquele lugar que ele vai te levar. E as pessoas, às vezes, elas se perdem, por se confundirem em diversos caminhos. E eu chamo isso de encruzilhadas da vida. Às vezes, nós nos perdemos em tantos caminhos, que a vida nos oferece, E às vezes nós temos dificuldades de escolher o caminho, e essas encruzilhadas, às vezes, nos faz tomar destinos, rumos que são errados. Ainda que esses caminhos parecem ser certos por algum momento, a gente pensa que está certo, a gente pensa que vai chegar onde a gente precisa chegar, mas não é bem assim. Você já se perdeu até mesmo usando o GPS, ele te falou que você ia para um lugar, você dirigiu ele para um lugar, mas você não chega naquele lugar, você fica rodeando e às vezes você acaba chegando numa rua sem saída e ele te tira daquele lugar ou fica dando volta. A nossa vida, às vezes, ela está dessa forma. E não importa, querido, quais são as razões que nós escolhemos os caminhos, sempre coloque isso na sua cabeça. Um caminho vai ser certo e um caminho vai ser errado. Sempre que você quer ir em algum lugar, você vai ter só um caminho certo e um monte de caminho que pode fazer você perder o rumo, faça você ficar perdido. E às vezes, por causa das nossas emoções, nós acabamos escolhendo o caminho errado. E é muito comum a gente tentar se autoconvencer que o nosso caminho está certo. Nós estamos certos. E é muito pior do que isso ainda, porque quando nós estamos em caminhos errados, com a convicção de que é certo, nós tentamos convencer os outros que o caminho que eles estão fazendo é errado. É assim ou não é? Quantas vezes você já debateu com alguém tentando dizer que o caminho é Jesus, mas a pessoa quer apontar para você, que um outro caminho para chegar ao Pai não é bem assim, não é o Senhor Jesus. E às vezes, querido, ainda que uma voz grite dentro de nós, parece que a gente não consegue sair daquele caminho errado. É bom a gente ouvir essa voz, querido, porque às vezes essa voz está gritando, você está na direção errada, você está tomando uma direção errada. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem, ele parece certo. Olha o que a Bíblia diz, há caminhos que para o homem ele parece certo, mas no final são caminhos de morte. Está lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12.
A Bíblia está dizendo, há caminhos que as pessoas estão convictas de que é certo, mas ele está dizendo, ele não está dizendo no início e no meio, ele está dizendo que é no final. Então ele está dizendo que no início eu posso mudar, no meio eu posso mudar, mas no final, se eu chegar no final, é caminho de morte. Ele está me dando uma chance de eu perceber que não são todos os caminhos que eu devo caminhar, não são todos os caminhos, né, que eu devo continuar a minha caminhada. E de caminhos, querido, a Bíblia fala e fala bastante. O próprio Jesus, ele se definiu como não um caminho, porque se fosse um caminho, ele era só mais um caminho. Mas ele não se definiu assim, ele diz que ele é o caminho. Definido, é um artigo definido. Ele é o caminho, o único caminho. Ele não é um caminho, ele é o único caminho. Então Jesus, ele é sim o início, mas ele também é o percurso. Ele é, né, o caminhar por esse caminho, e Jesus também é o final desse caminho. Ele é o início, ele é o meio, e Jesus é também o fim. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Jesus foi ele, né, o caminho que trouxe o Pai até nós. Jesus foi o caminho, não um caminho. Não existe outros caminhos que pode trazer o Pai até nós, e não existe um outro caminho que pode nos levar ao Pai. Somente Jesus. Por isso é que nenhum outro pode trazer salvação à humanidade. Fora do Senhor Jesus, diz Atos capítulo 14, versículo 12, fora de Jesus, em nenhum outro há salvação. Não há outro intercessor, não há outro advogado, não há outra pessoa que pode nos levar até a eternidade. Foi Jesus que trouxe o Pai até nós, e é Ele também, só Ele, que pode nos levar até o Pai. Sabe por quê, querido? Porque Ele é o caminho, porque Ele conhece o caminho de volta para o Pai. Por que Ele conhece? Porque Ele veio do Pai. Quem vai a algum lugar, quem vem de algum lugar, eu sei o caminho para Santa Bárbara do Oeste de cor, né? Eu vim de lá, eu nunca errei o caminho, né? Se qualquer um me falar, faz um mapa para eu chegar lá, eu vou fazer um mapa direitinho. Você vai chegar lá se você for obediente ao mapinha, né? O que eu fizer para você, você vai chegar lá direitinho, porque eu vim de lá. Então eu sei voltar para o lugar de onde eu vim. Jesus veio do Pai, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a Palavra de Deus, o Verbo vivo. Ele é, né, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é aquele que conhece plenamente o caminho de volta ao Pai. Isaías 53:6, mas o Senhor fez cair sobre Ele, não sobre eles e nenhum outro, a iniquidade de todos nós. E o que mais aconteceu? Reabriu o acesso. Foi Jesus que reabriu o acesso. É o único, Ele escancarou o acesso ao Pai, porque Ele conhece. É como se ir ao Pai fosse era assim, havia um véu que separava, havia um véu, nós não poderíamos chegar ao Pai, não tinha como nós nem sequer adorarmos, cantarmos, expressarmos adoração ao Pai, porque havia algo, aquele véu é o que separava o santo dos santos, era o véu que separava o profano do santo, não poderia ter acesso ao Pai. E o que Jesus fez? Jesus reabriu. Ele nos acessou ao Pai, Ele escancarou a porta, e agora por Cristo Jesus, pelo perdão de Cristo Jesus, nós podemos face a face adorar ao Pai. Mas aonde, né? E por que Jesus usou essa expressão caminho para se definir, né, se autodefinir? No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, ele disse assim: Jesus é demais, né? Como ele fala, ele é demais, né? Fala assim, Jesus é demais, né? A minha esposa, ela é conhecida pelo demais, né? Quem não conhece, a minha esposa é essa de verde que estava cantando, essa linda, que é a mais linda de todas. Essa aqui, ela fala assim, é demais, tudo para ela é demais, né?
Olha o que ele fala, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vou preparar lugar. Eu virei a vocês outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, um dos seus discípulos: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus diz: eu, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Eu estou dizendo que eu estou fazendo morada lá para vocês com o Pai, então ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou aquele que estou construindo morada para vocês. Sabe, a forma como que Jesus faz, não dá para duvidar de quem Ele é e do seu amor por nós. E com essa indagação, esse questionamento de Tomé, de não saber o caminho, Jesus viu até mesmo que os seus discípulos, ali que andavam com Ele dia e noite, dormiam com Ele, comiam com Ele, até mesmo os seus discípulos, eles estavam ali confusos. Eles disseram assim, Tomé disse: a gente não sabe para onde o Senhor vai. O Senhor está falando de caminho, eu sou o caminho, mas para onde o Senhor vai? Foi isso que Tomé disse. Então Jesus disse: eu sou o caminho de volta para o Pai, Tomé. Você vem comigo, porque eu estou construindo, Tomé, morada para vocês na casa do meu Pai. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E eu quero falar um pouco mais sobre essas três definições. Enxergar o caminho, que é o início de tudo. Toda a Bíblia ela nos leva a olhar para Jesus. Somente para Jesus. Quando pessoas quiseram olhar, até mesmo os discípulos de Jesus, homens santos que faziam milagres tremendo, quando as pessoas tentaram se curvar diante deles e pedir alguma coisa ou expressar alguma adoração, eles não quiseram, eles não aceitaram qualquer tipo de adoração, porque eles disseram que isso era só com o Pai, isso é só Jesus que era digno de adoração. O que faz a gente, querido, se perder, na verdade, outras propostas que nós recebemos, ou por algum tipo de distração, nos apresentam outras propostas, outros caminhos, aí que eles surgem sempre de uma forma que sugere algo mais confortável e aparentemente mais fácil para a gente caminhar. Jesus também falou desse tipo de caminho, ele nos alertou, ele disse: tenham cuidado, porque a porta é estreita, o caminho é estreito, a porta que leva ao céu, o caminho que leva para o céu é estreito, e largo é o caminho e a porta que conduz à perdição. Mas infelizmente, querido, por ser o caminho mais fácil, mais confortável, as pessoas elas querem caminhar por esse caminho. Cuidado, querido, a Bíblia inteira nos alerta sobre isso aí. Esses, às vezes, são atalhos, subterfúgios, coisas que nós criamos para facilitar, achar um meio de ser mais fácil ser um seguidor de Jesus. E eu digo, querido, que atalho, ele é sempre uma desculpa para o negligente, o preguiçoso. O atalho sempre é sugerido e ele é aceito por alguém que não quer fazer o que é certo. E às vezes por escolher atalhos, quantos aqui já ficou atolado porque quis achar um jeitinho, se encravou no lugar. Quantos aqui acabou perdendo a hora, chegando atrasado ou não chegando onde queria, porque quis cortar caminhos, O meu casamento, querido, no meu casamento eu não tinha nenhum parente, pra você ter uma ideia, e um monte eram padrinhos meus, mas tinha um tio que ele conhecia os atalhos, para chegar mais rápido no meu casamento. Sabe o que aconteceu? Ficaram perdidos em São Paulo. Eu morava, na época eu me casei em Santo André, a Márcia é de lá,
e ninguém chegou no meu casamento, e foi um choreiro, né? E de repente chega, porque você vê os atalhos, eles criam umas coisas meio loucas. Meu tio chega, eu estou lá no altar casando, no altar, né? Eu casei na igreja católica, o padre estava fazendo meu casamento. Meu tio, que já eu não via uns 15 anos, era um dos padrinhos, ele entrou na igreja, de tão louco que ele ficou, ele queria estar ele entrou correndo e foi lá no altar e me abraçou. E o padre ficou assim: vai interromper o casamento, é algum louco, hein? Não casa com ele não, né? Ele né? A gente atrasou, perdeu. Depois eu fiquei sabendo que foi porque ele quis cortar, fazer uns atalhos, porque ele disse que conhecia tudo e se perdeu. Não quis ir pelo caminho certo. O atalho também é uma condição dos rebeldes. Os rebeldes não querem fazer o certo, é por causa desse espírito rebelde. Não, eu sei o caminho, eu sei como é que faz, eu sei tudo, pode deixar comigo. Os outros estão todo mundo falando: não é assim, está na cara, isso não vai dar legal. Mas o rebelde, o rebelde faz, não é porque ele nem acredita, é porque ele quer ser diferente. Ele quer fazer diferente. Todo mundo está fazendo assim, esse é o caminho, não, eu vou fazer diferente. Sabe, queridos, rebeldes também é para aqueles que começam a ser mediadores do perigo. Eles não têm muito medo. E esses vão sempre tentar nos convencer que aquilo que é mais fácil, que aquilo que é conveniente para aquele momento, eles tentam nos convencer que ser essa a vontade, a perfeita vontade de Deus. Afinal, né, nós podemos usar até a própria palavra: Deus é amor. E Deus jamais apontaria um caminho que fosse mais difícil para me levar para o céu. Mas Jesus não falou isso. Ele não falou que o caminho é impossível, mas ele não falou que o caminho é mais fácil. E é porque ele não ama? Não é porque ele não ama, é porque ele ama. É porque ele ama que ele fez assim. Então cuidado, querido, né? Ao escolher caminhos que você quer caminhar, muito cuidado. Há muita gente que estão perdidas, mas elas estão com aparência de satisfação e alegria. Parece que elas estão felizes andando por aqueles caminhos, elas não perceberam ainda que estão perdidas. E às vezes essas pessoas causam até inveja na gente, porque, né, aquilo que eles às vezes estão fazendo ou conquistando nesse caminho parece que é uma coisa boa. E a Bíblia está muito cheia de exemplos assim. Eu gosto, você já me viu citar isso aqui, um salmo que eu repito sempre. Eu creio que isso é uma realidade que precisa ser observada e meditada aí diariamente nas nossas vidas. Lembra de Asaf, que eu sempre falo, mas eu nem lembro o Salmo 75 ou 3, ou 73, um dos dois eu tenho certeza que é. Asaf, ele começou a tirar os olhos do Senhor, os olhos do caminho. E aí ele ora, começa a olhar a aparente vida tranquila daquelas pessoas que não serviam a Deus e até viviam de maneira contrária, blasfemando contra Deus. Aí, o que ele diz? Os meus pés quase vacilaram, quase tropeçaram. Ele está dizendo: eu quase abandonei a fé. Mas, querido, né, em meio a esse desespero todo, esse salmista, ele se volta a sua atenção para o Deus Todo-Poderoso, né? E aí ele começa a encontrar um socorro em Deus. É precisamente, querido, o que ele diz no versículo 17 do Salmos 75. E 3: até que entrei no santuário de Deus, então eu compreendi o destino dos ímpios. Ele entendeu o destino, aonde que aquele caminho de aparente alegria e satisfação estava os levando. Ele entendeu o final, mas aonde ele entendeu? Até que ele entrou nos átrios do Senhor, até que ele chegou e se deparou com a presença de Deus. Então somente quando Asaf, ele volta o foco dos seus olhos ao Senhor, aí então os seus pés começam a se firmar no caminho que é certo, e ele teve a sua fé fortalecida, e aí, só aí, né, veio a ele essa certeza de que Deus estava direcionando, Deus estava providenciando, restabelecendo a vida dele. Então, muito constrangido, esse salmista afirma que quando ele sentiu inveja dos ímpios, ele diz assim: eu agi como um animal irracional, insensato e ignorante. Olha a conclusão que ele chegou quando ele começou
a querer ter inveja dos que andam no caminho errado. Ele chegou à conclusão, depois de chegar nos atos do Senhor, que ele era como um animal irracional e insensato. Por quê? Porque ali ele viu o fim do ímpio, daqueles que não professam a fé em Senhor Jesus. Ele viu também, ele diz, a eternidade e o sofrimento dele. E ele vê também, querido, essa graça, que alcança o justo. E ele vê a eternidade, ele contempla a sua eternidade ali junto com o Pai. Ele vê isso, então ele conclui. Olha o que ele diz. Do que me adianta uma vida terrena cercada por riquezas e bens, mas longe do Criador, se o que de fato importa está perdido? Ouçam, querido, se nós escolhemos o caminho errado, nós vamos sim ter um percurso errado, nós vamos ter um final errado e nós vamos ter um destino trágico. É isso que o salmista está falando. Mas só a escolha de um caminho não basta não, a gente tem que andar por esse caminho. Mas, querido, essa clareza dos pensamentos desse salmista, ela começou a ser mais notada no versículo 25 do Salmo 73, quando ele afirma isso, que no céu ele tem apenas a Deus, e se ele na verdade o tem nos céus, o que mais ele poderia desejar na terra? Qual o caminho que é melhor, o que te leva às conquistas aqui na terra, ou o que está levando você a conquistar as moradas celestiais? Foi isso que ele contemplou. Ele disse assim, se eu tenho o meu Deus no céu, o que eu poderia desejar na terra? Então ele declara, Deus é tudo que eu preciso. Você pode declarar isso? Você pode declarar mais vezes? Mais uma vez? Querido, você pode estar dizendo, eu acho que eu estou pegando um atalho, eu já estou no caminho errado. O que eu faço agora? Papai te mostra na palavra. Papai é amoroso. Isaías 30, 21. Ele diz assim, olha o amor desse papai, ele diz, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo, esse é o caminho, andai nele, e não vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Olha, quando nós começamos a errar, por isso que eu digo que toda pessoa desvia do caminho porque quer e não encontra o caminho porque não quer, porque ele sofre por falta de conhecimento. Hoje ninguém aqui pode dizer que não conhece mais, que hoje eu estou revelando isso pelo Espírito a você. Mas o que Deus está dizendo, olha, você vai ouvir, se você estiver caminhando e caso alguma coisa te atraia para um ou outro caminho, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, andai por ele, não se desvie dele nem para a direita e nem para a esquerda. Você sempre vai ouvir uma voz te indicando o caminho certo. Então, querido, ouvindo essa voz, o que nós precisamos fazer? Nos voltar para o caminho certo, retornar para o caminho certo. Apocalipse 2,5 diz, eu tenho porém contra ti, que você abandonou o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, eu venho a ti, te removerei o seu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Querido, nos empolga muito a gente saber que isso também nos diz que uma escolha errada no início não é necessariamente determinante para um final trágico e terrível. Nós entendemos com esse texto que se eu escolhi um caminho errado, eu posso no meio desse caminho voltar. Se eu fiz errado, eu posso, isso não vai determinar o meu fim. Uma escolha errada agora não determina o seu fim. Por isso que a gente sempre diz, e enquanto falamos isso, pau que nasce torto não morre torto, pau que nasce torto. Caminho que começa errado com Jesus pode não terminar errado. É a gente que escolhe, não é Deus. Deus, Ele aponta o caminho, Ele é o caminho, e eu escolho andar ou não. Mas isso, querido, quando eu faço essa escolha, apesar de saber que uma escolha errada não é
necessariamente o que vai determinar um final trágico para mim, mas se considera que pode ser um tempo perdido que nunca mais vai se recuperar. Tempo que você se extraviou, tempo que você andou longe de Deus, esqueça, você nunca mais vai recuperar esse tempo. É um tempo que a gente vai lamentar por toda a eternidade. Eu tenho o teu toque, tá? Já deu para ver, né? A gente vai lamentar, só lamentar, mas nunca mais. O que você não fez em caminhos, né? O que você fez nos caminhos errados acabou. Aquilo está feito e nunca mais, se for pecado, se for erro, você vai se arrepender e Deus não vai lembrar mais. Nós nunca vamos poder anular aquela história, aquele espaço na nossa vida, aquele caminho, aquele trajeto na nossa vida. Apesar de não ser, né, isso não, a gente não recuperar, não é também o fim. A escolha do caminho que nós queremos andar, elas determinam as verdades que nós precisamos seguir. Para cada caminho, querido, uma verdade. Há princípios. Jesus, sim, Ele é o caminho e a verdade. E o que é que nós podemos definir dessa verdade? A resposta são os princípios que Deus estabeleceu para eu caminhar nesse caminho. Ele é o caminho. Mas existe a verdade, Ele é também a verdade. Tem verdade que eu preciso me integrar, eu preciso saber, eu preciso me inteirar para poder andar nesse caminho. Jesus, Ele é esse caminho não é para se andar, ou Ele não é um caminho e Ele também não é o caminho para se andar de qualquer jeito. Existem, querido, eu já falei isso aqui uma vez, existem algumas trilhas, né, que você não pode vacilar. Tem estradas, né, se você assiste Discovery, né, tem alguns documentários, alguns canais que tem umas montanhas, umas cordilheiras, que tem lugares tão estreitos, que tem uma regra, tem um estatuto ali, tem uma regra muito definida para você andar ali. Se você não fizer assim, certamente você vai estar em sérios apuros. Quando, né, às vezes eu assisto alguma escalada, seja lá no Aconcagua ou no Everest, ou qualquer outro monte, fica muito evidente que aqueles alpinistas eles precisam tomar um cuidado muito especial, né, para eles chegar ao cume, ao lugar, o seu destino, aonde eles querem chegar. Existe um protocolo para aquela escalada, que se não for fielmente seguido, os riscos serão iminentes, né? E que pode levar até a morte, com certeza. E quantos documentários eu já assisti tratando-se especificamente da morte de alpinistas profissionais que deixaram rastro de morte, porque saiu do protocolo, saiu do caminho, quis fazer um atalho e deixou um rastro de morte. E quando é um rastro de morte, aí não tem como consertar. Nós vamos consertar a nossa trilha enquanto nós estivermos vivos. Depois de morto, não dá mais para mudar caminho algum. Não existe oração no mundo que possa fazer com que o morto possa voltar ao seu destino certo, correto. Sabe por que isso acontece, querido? Porque fugiram da verdade do caminho. A verdade era o protocolo. Você tem que andar assim, você não pode soltar essa corda. Aqui tem os pinos, aqui tem os lugares, os degraus, tem tudo aqui. Se você sair disso, você vai cair, você vai morrer, você vai congelar. Tinha o caminho para chegar no cume ou não? Tinha. Tinha as verdades para chegar no cume ou não? Tinha. Mas não praticou a verdade, por isso morreram. E aí esse rastro de morte acaba testemunhando tristeza e muita tristeza. Existe sim um padrão que testifica uma verdade sobre aquele percurso, aquela tarefa. Existe também uma verdade, querido, que testifica uma conduta para esse caminho. E essa verdade chama-se Jesus. Jesus não é um caminho aleatório, duvidoso, acidental, casual, não. Existe uma verdade absoluta, imutável. Se a gente andar nesse caminho de verdade, nós vamos chegar. Essa verdade, ela não se confirma pelo que eu penso, pelo que eu acho, porque ela está conectada com o céu. A verdade está conectada com o céu. O céu é o meu destino. Eu preciso caminhar por um destino que está conectado para onde eu vou. Se eu quero chegar para Curitiba, existe uma conexão BR-277, aquela outra BR. Eu posso até criar outros atalhos e eu vou, às vezes, me perder, ou eu vou andar mais, eu vou me sacrificar mais. Não, existe um caminho, existe uma conexão. Ainda que eu vá por aqui, esse é o caminho que eu escolhi e eu vou chegar até lá. Esse caminho, querido,
tem uma confirmação eterna em Deus. E ela foi declarada pelo Pai e confirmado sobre Jesus. Eu vou encerrar citando esses versículos. Lucas 9:35. Então dela propagou-se uma voz afirmando. Isso aqui é quando Jesus foi transfigurado, lá no Monte da Transfiguração, que apareceu Elias e Moisés, e estava ali Pedro, Tiago e João também. Pedro, Tiago e João? Eu acho que os três, eu não lembro se os três, mas eu acho que eram os três mesmo, a gente tem tanto nome, né? Estava lá com ele, presenciando aquilo, e aí uma nuvem cobriu aquele lugar e eles ouviram uma voz. Então dela que era nuvem, propagou uma voz afirmando: esse é o meu filho, o escolhido, a ele dai toda a atenção. Deus estava confirmando essa verdade, esse caminho. Deuteronômio 18:18. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. É um versículo messiânico. Isaías 55, 3 e 4. Inclinarei os vossos ouvidos, vinde a mim, ouve, e a sua alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Agora, como é que eu vou conhecer essa verdade sem conhecer Jesus? A próxima pergunta que surge é: você sabe quem é Jesus? Para conhecer o caminho, se é ele, eu preciso conhecer ele. Se para andar na verdade ele é a verdade, eu preciso conhecer ele. Você sabe quem é Jesus? Jesus perguntou isso para os seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Lá em Mateus, capítulo 16. Querido, as pessoas não sabiam quem era Jesus. Tomé não tinha certeza. João, o apóstolo João, não, João, preso. Não. Pátimo não, preso, mas decapitado. Mandou perguntar para Jesus. Pergunta para ele se é ele mesmo quem que nós estamos esperando. Pergunta para ele. As pessoas não sabiam quem ele era. E assim acontece com a maioria até hoje, querido. Não sabe quem é Jesus. Escute isso, querido. Todos aqueles a quem Jesus é revelado se tornam incrivelmente felizes, porque ele descobre o caminho, a verdade, do céu e da terra. E é esse sincronismo que preenche toda a plenitude, todo o desejo do homem. Querido, não tem importância se nós temos alguma formação ou não, sem a revelação do nosso Pai Celestial, de quem é Jesus. A importância não está em quem nós somos, mas está na revelação de quem é o Filho de Deus. Jesus, ele não se torna revelado para mim pelo fato de eu ser ali educado como um cristão, eu ser criado no lar cristão. Mesmo que ainda eu saiba tudo sobre crucificação, sobre história bíblica, o conhecimento da história não traz para mim a revelação de quem Cristo é. Tem muita gente que conhece muita história, muita teologia, mas não tem experiência com Jesus. Tomé era discípulo. João era primo, anunciou Jesus. João foi o que pré-anunciou Jesus, primo dele. Anunciou o Cristo que viria, o Messias. Então se percebe que a revelação plena de Jesus está condicionada a uma verdade sobre Ele mesmo. Ele é a verdade. E a menos que a gente guarde essa verdade, nós não vamos conhecer o Pai. Porque o Pai, Ele é revelado em Jesus e Ele é objeto dessa verdade. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o amado das nossas almas. Essa alma que veio dele é dele, e a sua total satisfação, o seu bem, nas suas bem-aventuranças está em voltar para ele. Isso acontece somente quando Deus é revelado no Filho e nós encontramos a verdade e voltamos para ele. E é aí, querido, nas nossas vidas, o que importa já não é mais nós mesmos.
E eu posso afirmar, sem nenhuma dúvida, nenhum homem, nenhuma pessoa nesse mundo é feliz sem essa verdade. Não tem como o homem ser pleno, o homem ser feliz nessa vida, se ele não conhece essa verdade, se ele não caminha por esse caminho, ele não pode ser feliz. Para o homem ser bem-aventurado, ele precisa conhecer Jesus. E aí, conhecendo Jesus, o Pai revela quem é Jesus. O que o Pai fez no monte? O que o Pai fez quando Jesus foi batizado? Esse é o meu Filho amado. Ele estava dizendo para todo mundo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muita alegria. No monte da transfiguração, esse é o meu Filho amado. Lá ele disse: ele tem muita alegria, é o meu Filho. O caminho é o meu Filho. O Messias prometido era o Filho de Deus, o único que nos levaria para o Pai. Esse é o meu Filho, é a verdade, é Ele. Aí lá no monte ele ensina quem é a verdade, como que ele confirma? O Pai falando, ouve Ele, porque Ele é verdade, o que Ele falar é verdade, ouve Ele. Bom, minha filha casou, mas ela vive em casa, ela volta para casa, né? Vive indo em casa, porque ela sabe o caminho de volta, ela sabe o caminho do pai dela, ela ama o pai dela, e o meu filho está em casa, cadê? Está em casa, ele volta para casa, ele sabe o caminho de casa. Querido, é assim, o Pai quer que Cristo, né, o Pai quer ser revelado na pessoa de Cristo, que é o caminho, para que você conheça a verdade, anda nessa verdade e conheça o coração do Pai. Ninguém pode conhecer ao Pai senão pelo Filho. O Filho revela o Pai, e o Pai é conhecido pelo Filho. Sabe, querido, eu estou te apresentando Jesus. Se você está aqui, não conhecia Jesus nessa expressão, ou conhecia de ouvir falar, assim como muitos, né? Eu conhecia de ouvir falar, mas ele chegou à conclusão que precisava conhecer de agora andar, né? Precisamos conhecer de andar, de face a face. Nós precisamos de uma revelação mais do que teologia. Nós precisamos de uma revelação no Espírito, mais do que conhecimento histórico, teologia, mais do que conteúdo histórico. Nós precisamos de revelação. Se no nosso espírito não cair essa verdade, é intelectualismo, querido. O mundo está cheio de intelectuais que dá o show em muitos pastores como eu, de Bíblia, de teologia, mas não tem revelação. Revelação só se tem pelo Espírito. Verdade só se conhece pelo Espírito. O Pai não revela a sua verdade para quem não quer andar pelo caminho, para quem não se entrega ao caminho. Então o apelo do coração do Pai é: tenha o Filho e você vai ter o Pai. Quem me vê, vê o Pai, Jesus diz. Quem me tem, tem o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu estou nele, ele está em mim. Ele diz: quem está em mim está nele, e eu nele estou. Olha que coisa maravilhosa, querido, que é a gente viver essa verdade. Isso é revelação. Por isso que quem teve essa revelação, mas não tem demônio, não tem capeta nesse mundo, não tem ser humano que desvia essa pessoa de um caminho, porque é uma revelação, não é um convencimento intelectual. Não foi uma pessoa que me falou, eu vou acreditar no que essa pessoa falou, porque ele falou tão bonito. Não, é preciso mais do que alguém dizendo coisas bonitas. Isso é bom receber através das pessoas, e é assim que Jesus nos mandou fazer. Vai falar isso para as outras pessoas, mas fala pelo Espírito, né? E aí, querido, quando essa verdade se torna rema é a palavra revelada, é Deus introduzindo uma convicção em nós. Se Cristo for revelado para você, nunca mais você vai buscar atalhos e nem outros caminhos, porque você vai entender que Ele é a verdade e que Ele é a vida também. Eu ministrei 16 slides, eu tenho mais 37 dessa palavra. Quer ouvir ou não? Não. É muito profundo. Feche seus olhos, querido.
Você que está aqui, feche os olhos, a igreja, os irmãos, comecem a orar. Esse é um momento muito especial. Esse é um momento muito especial. Você que talvez esteja aqui e fala, está pensando assim, eu quero conhecer Cristo nessa dimensão. Eu quero viver Cristo nessa dimensão. Eu quero experimentar um Cristo revelado pelo Pai, não um Cristo estudado pelo homem. Eu quero experimentar a revelação desse caminho, dessa verdade, dessa vida. Eu quero experimentar um Cristo vivo, verdadeiro. Eu quero experimentar a vida de Deus através de Cristo na minha vida. Você que está aqui, que está pensando, eu quero conhecer esse Cristo melhor, eu quero desfrutar desse Cristo melhor, quero conhecer esse caminho, eu quero caminhar por essa verdade, eu quero chegar ao destino certo, o meu Pai, o meu Criador, o meu Deus. Eu queria fazer um apelo ao seu coração. Se Deus falou com você, querido, Deus falou com você, minha querida, meu querido, precioso, preciosa. Você sentiu um toque de Deus no teu coração, sabe, algo que mexeu com as suas emoções e por talvez milésimo de segundo você pensou, é isso que eu queria para mim. Eu queria te convidar a junto comigo fazer uma oração. E essa oração eu já fiz um dia e todo mundo aqui, ou a maioria, quase todos aqui, um dia já fizeram essa oração. É simples, é uma oração de entrega, nós chamamos. Nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida e nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Você quer fazer isso hoje, querido? Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Talvez você já fez isso um dia, mas desviou num desses caminhos, pegou alguns atalhos e agora você está bem longe ou um pouco longe da verdade, você sente que você quer voltar para esse caminho. Isso vale para você também. Eu queria que você se levantasse e não deixasse que a timidez, algum tipo de vergonha te prendesse no seu lugar, mas levantasse com o coração alegre dizendo, graças a Deus eu ouvi esse convite e eu quero atender esse convite. Enquanto a igreja ora, ninguém está aqui para acusar você, nada, mas é Jesus que está convidando você para se entregar a Ele, para se declarar a Ele publicamente. Jesus diz que todo aquele que o confessar publicamente diante dos homens, Ele o confessará diante do Pai, mas todo aquele que o negar diante dos homens, Ele também o negará diante do Pai. Isso para mim é um dos contextos mais sérios da palavra de Deus. Você quer fazer isso, querido? Vem aqui à frente. Continue com os olhos fechados, igreja, só orando. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Seu nome? Henrico. Eu acho que tem mais gente que quer acompanhar o Henrico. Pode levantar do seu lugar e vem aqui. Aleluia. Vem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tem mais gente? Eu acho que tem. Eu acho que tem mais gente que quer conhecer Jesus nesse nível. Se você está se sentindo preso por algum sentimento, manda isso embora, não é de Deus. A Bíblia diz assim, se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Às vezes perdemos a chance da nossa vida, de uma mudança radical na nossa vida. Vem aqui, querido. Jesus quer te conhecer, quer se revelar a você. Jesus quer que você o conheça também. Caso você veio, você trouxe alguém, pergunte para essa pessoa, você quer fazer essa oração? Eu te acompanho. Vamos lá, querido? Vamos lá? Aleluia. Bom, eu
acho que o Senhor já deu a chance para todo mundo. A última vez eu vou perguntar: Jesus está falando com você? O Espírito Santo está falando com você? Você percebe que tem algo tentando te movimentar a vir aqui? Venha. Aleluia. Aleluia. Posso parar ou você vai vir? Aleluia. Eita, cheio de gente linda aqui. Quem é o próximo belo, a próxima bela que virá? Olha lá. Amém. Então nós vamos orar. Ninguém mais quer vir? Ninguém mais? Fazer uma oração tão simples, recebendo a Jesus, entregando-se a Ele. Vamos fazer um cercadinho aqui? Amém. É isso. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Dê um brado de vitória ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ok, então nós vamos encerrar a nossa reunião. O culto continua, amém? Fica ligado nas nossas mídias. Quantas escolas, pós-encontro, a gente vai comunicar tudo por lá. Talvez o nosso pós-encontro para os homens se dê na terça-feira mesmo, paralelo à nossa reunião aqui. Então, alcance mais, terça-feira, 20 horas, está todo mundo convidado para essa reunião poderosa. Líderes e líderes em treinamento não é convite. Isso aí, querido, é um mandamento, tá bom? Então você não pode faltar a essa reunião tão preciosa. Vamos ficar em pé, querido? Amém. Amém. Que a sua vida seja sempre um presente do Senhor. Um presente do e um presente para o Senhor. Que Ele te encha de paz, de consolo, de alegria. Que você seja cuidado por Ele todo o tempo.
em todo lugar, que a mão do Senhor seja sobre você, te guardando, te livrando, te protegendo de todo mal. Você seja pleno, satisfeito com tudo que Ele é e com tudo que Ele te dá. Eu te abençoo para viver uma semana poderosa na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.